Bom, eu quero começar falando aqui sobre o primeiro, tá? Que é um ponta esquerda uruguaio, que é o Lucas Rodrigues, que é um ponta canhoto de 26 anos de idade. Créditos aqui para o portal Promessas da América do Sul, lá no Twitter, que eu peguei todas essas 3 dicas. Ele faz um excelente trabalho lá e eu queria trazer aqui para vocês. Pertence ao Montevideo City Torque, time do Grupo City, lá do futebol uruguaio. E agora, então, nessa atual temporada, o jogador tem chamado muita atenção, contando jogos com a Copa e a Liga, 19 partidas, 2 gols e 3 assistências. Realmente tem tido bons números lá pela equipe, o ponta canhoto de 26 anos de idade. Então o contrato dele vai até o dia 29 de dezembro desse ano, então até agora não teve a sua renovação. E olha que ele tem jogado muita bola, a maioria das partidas que ele fez sempre como titular, e além disso já teve uma boa passagem anteriormente na equipe lá em 2020 a 2021, quando ele começa a jogar profissionalmente, na época com 22 anos de idade. Nesse período ele disputou então um pouco mais de 60 jogos, 11 gols e 2 assistências pelo City Torque e foi negociado com o time mexicano, o Atlas, a partir então de 2022. Ele fica 2022 até o início de 2023 lá no Atlas do México, onde somou apenas 6 partidas, não conseguiu se adaptar, não conseguiu jogar com frequência lá no futebol mexicano, até voltar em abril desse ano para o Montevideo City Torque, onde tem essas 19 partidas e 2 gols marcados, além também de 3 assistências. Não consegui aqui achar o mapa de movimentação dele pelo site SofaScore, para ver se ele joga pelo lado esquerdo, se atua mais centralizado, mas pelo que eu vi aqui, realmente mais ponta esquerda, até mesmo com a análise lá do portal, do Promessas da América do Sul, e eu acho realmente que pode vir a ser uma boa alternativa. E de primeira você deve pensar, né? Pô, mas o cara jogando lá no Uruguai certamente tem um salário muito mais alto do que um time pagaria na Série B. Olha, eu diria que não, viu? Eu diria que os salários praticados nos times da Série C no Brasil, ainda mais os times que tem muita torcida, como por exemplo o Paysandu, são equivalentes aos que seria um salário muito bom para ele lá no futebol uruguaio, tá? Porque aqui no Brasil tem esse costume de pagar muito alto para jogadores. Se ele ganhasse, sei lá, 40 mil, 30 mil por mês lá no futebol uruguaio, eu ficaria bem surpreso. E tenho certeza que aqui no Brasil, ano que vem, o Paysandu voltando, né, realmente a Série B, vai trazer alguns jogadores para ganhar 150, 100 mil, 80, 90 mil, com toda certeza. E será que não poderia ser uma alternativa? Buscar algum desses nomes que eu estou trazendo aqui no canal como uma alternativa de opção, né, de elenco, que inclusive já trouxe vários nomes, tá? Não são só esses, já trouxe vários nomes, tanto de sul-americanos, tanto também de jogadores aqui do futebol brasileiro, que estão em reta final de contrato, que podem ser uma boa alternativa. Então estou juntando aqui vários para vocês e para ver, né, se poderia ou não. Até você pode deixar aqui embaixo nos comentários se você aceitaria ou não no papão para a sequência da temporada. Bom, então vamos começar aqui essa lista, né, com algumas opções de jogadores do futebol chileno, que eu quero comentar aqui primeiramente com vocês, opções de atacantes, tá? Meia, atacantes e também, no caso de defensores, que eu quero trazer aqui então mais algumas opções que é difícil de achar aqui no futebol brasileiro, que na minha opinião principalmente pontas, laterais e centravantes, tá? Centravantes aí que tem sido um problema gigante para vários times no Brasil, que eu quero comentar aqui então primeiro com vocês, que é o Álvaro Madrid, que ele joga tanto de meio campista quanto também de lateral esquerdo, é muito versátil, né? É um meio campista de central, chega muito bem dentro da área. Deixei aqui então os números dele para vocês, lá pelo Everton, clube chileno. Eu até tinha também aqui, ó, esse time aqui, ó, que eu comprei lá o logo deles aqui para gravar alguns vídeos pro canal. Vou deixar aqui, ó, lá pelo Everton então nesse ano, 27 partidas, 4 gols e 3 assistências, é o melhor meio campista de acordo com o site SofaScore. Ele está no Everton desde 2018, tá? Ele é revelado na equipe, passou um ano emprestado para o Unión La Calera, também do Chile, e tem atualmente 28 anos de idade, nunca jogou fora, né, do seu país. Pelo Everton então acumula quase 200 partidas desde quando estreou no time principal, e nos últimos 3 anos aí basicamente jogando como titular absoluto. Nessa temporada 27 jogos, 4 gols, 3 assistências, contrata aí até o meio da temporada de 2024, mas certamente não teria um valor de mercado tão alto não, tá? Vou deixar uma sequência aqui também, tem um recado da PagBet que você pode começar a apostar por lá, ó, a partir de R$1. E lá na PagBet não tem segredo, apostou, ganhou, tá pago, você já recebe esse valor na sua conta. E para depositar e fazer seu cadastro, super simples, você vem no primeiro link que eu vou deixar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Por lá você já vai achar também todos os jogos para você começar a apostar. Faz seu registro, procura ali qual liga você vai querer apostar, seja na reta final do Campeonato Brasileiro, no Furacão ou em outras partidas do futebol europeu, da reta final então aí de Libertadores, Sul-Americana. O link vai estar aqui embaixo com esse depósito mínimo bem tranquilo, né? A partir de R$1 para você começar lá na PagBet. Dele pelo site SofaScore, que ele é o melhor meio campista, um dos top 3 melhores até aqui, 25 jogos, 25 como titular, nota média dele de 7.27, é um bom desempenho, tá? E dá pra ver aqui muito bem essa função que ele faz como meio campista e lateral esquerdo, porque ele cai muito mais pelo setor do lado esquerdo, onde
tem aí um nível de profundidade não muito longo, né? Não vai chegar na ponta esquerda ali toda hora, mas fica muito centralizado e mais ainda pelo lado esquerdo. Esses números dele são apenas no campeonato chileno, 25 jogos, no chileno foi 3 gols e 3 assistências, ele fez um gol na Copa, né? No caso lá do Chile. Enfim, vem realmente de um desempenho bem interessante. O último jogo dele foi no dia 30 de setembro, no caso, lá no futebol chileno, quase indo para essa sua reta final, e tem ajudado então o Everton na campanha até aqui. Quero saber o que você acha sobre esse jogador em específico e sobre essa ideia, né, de contratar um estrangeiro, até porque certamente se você fosse para tirar um jogador que tem jogado com frequência em uma equipe, seja da Série A, da Série B, não seria fácil, e eu arrisco dizer que o Álvaro aqui não deve ter um salário gigante, igual os times praticam numa Série B, onde um lateral esquerdo titular vai ganhar o quê? Vindo de um time grande, 100 mil, 80, então não é um valor que eu acho que no Chile não é praticado, tá? Até porque no Brasil, nessa questão tem sido muito mais valorizado o salário dos jogadores por aqui, que tem sim alguns pontos a ser levado. Como, por exemplo, em relação à adaptação, nunca jogou em um país fora, aí não espere que vai chegar em 2, 3 jogos já vai estar adaptado. Tem que ter sim também essa paciência, mas na minha opinião, um investimento sendo baixo valeria sim muito a pena. Acho que os times da Série B, da Série C deveriam explorar mais. Aqui na América do Sul tem algumas boas alternativas. Bom, outro aqui, jogando mais de centroavante e também pelo lado direito, é o Cris Martínez. Tem 31 anos de idade, esse aqui não é chileno, ele é paraguaio, tá? Vou deixar aqui os números dele lá pelo Huachipato do Chile, 29 jogos, 9 gols e 6 assistências, números bem interessantes também, onde apesar dele ser paraguaio, ele fica jogando no futebol chileno e sai desde 2012. Por quê? Vou deixar aqui, ó, 2012 ele chega no São Luís, no caso uma equipe do interior, vai muito bem, vai para a Universidade do Chile, que foi bem, uma passagem ok lá em 2014, joga também nessa equipe do Temuco, no Santos Laguna lá do México, e desde 2019 está no Huachipato, onde nos últimos 4 anos tem sim um bom desempenho, já soma então mais de 165 jogos vestindo a camisa da equipe chilena. Nos últimos 2 anos ele entrou em campo no total 60 vezes, nesse período, exatamente 60 jogos, 15 gols e 8 assistências, é sim um bom desempenho, tem aí 30 anos de idade, 1,72 m de altura, pode jogar tanto de centroavante quanto também pelo lado esquerdo, tá? Um ponto esquerdo ali de velocidade, então ele tem aí um pé canhoto muito bom, eu vi alguns lances aqui dele, um cara bem veloz, e aqui no mapa de movimentação pelo site SofaScore, dá pra ver que ele atua muito mais pelo lado esquerdo, tem uma nota média de 7,16 lá pelo aplicativo, que mostra então que nesse período foram 23 jogos, 23 como titular, 9 gols e 6 assistências, então tem 15 participações em gols em 24 jogos, é uma média superior a cada, muito melhor, né, a cada 2 jogos ele dá um gol, uma assistência, melhor do que isso ainda, se ele tivesse 30 jogos e 15 participações, seria isso, mas ele tem 24 partidas, né, e dá pra ver aqui no mapa de movimentação, que ele joga aí como um ponta esquerda, volta também pra marcar, e os últimos 5 jogos mostrando no SofaScore um ótimo desempenho, né, nota ali de 7.2, 7.7, então tem vivido uma fase muito boa. O Cris Martínez, o contrato dele eu não consegui confirmar até quando vai, tá? Porém, é igual eu falei pra vocês, já sendo um jogador mais experiente, 30 anos de idade, dependendo da relação que ele tem com o clube, ele pode sim pedir, por exemplo, para o clube liberá-lo por empréstimo ou por um valor bem mais baixo, justamente porque é uma chance, né, única na carreira do atleta de vir jogar no futebol brasileiro. Se ele vem, se destaca por aqui, um Paysandu sobe com a Série A, pensa, ele iria jogar a primeira divisão, ou se destaca e se muda para uma outra equipe aqui dentro do Brasil mesmo, então pode ser uma ótima chance para a carreira desses jogadores. Bom, vou terminar aqui com vocês, tem o último aqui que é um argentino, tá? O Rodrigo Olgado, centroavante, 28 anos de idade, que eu vou deixar aqui então os números dele, lá pela equipe chamada Coquimbo Unido. Essa equipe aqui eu não vou ter o logo deles não, é uma equipe bem interessante, bem bonitinho o símbolo deles, amarelo e preto. 24 jogos, 13 gols e 3 assistências, número muito bom então, a cada 2 jogos ele balança uma vez as redes, muito bom mesmo. Tava nessa outra equipe também que chamava Curicó Unido, que se não estiver enganado é o rival deles, na temporada passada, 27 jogos e 8 gols, então vem de uma boa passagem então no futebol chileno. Ele começa a jogar profissionalmente em 2014, passa ali pelo Almagro, eu fui no estádio do Almagro também lá na Argentina, depois foi lá para o Veracruz, do México, não teve um bom desempenho, jogou nessa equipe aí o Coquimbo Unido em 2018, 18 gols em 24 jogos, passou também pelo Audax italiano, que é um time que vez ou outra joga também competições sul-americanas, foram então nesse período muito bem, 2019 8 gols em 17 jogos e também 2020 com 11 gols em 34 partidas. Aí foi lá para o Ginásio lá da Argentina, entre 2020 e 2021, com apenas 13 jogos e nenhum gol marcado. Então o argentino voltando ao futebol chileno, onde claramente é onde ele consegue ter melhor desempenho, né? Porque no futebol argentino não conseguiu muito bem pelo Ginásio, que na época estava na primeira divisão. 1,79 m de altura, destro, 28 anos de idade. Vou deixar aqui o mapa de movimentação dele no campeonato local. 21 partidas, então, na Liga. 13 desses gols foram marcados na Liga mesmo, tá? 3 jogos na Copa, não marcou nenhum gol. E o contrato dele, de acordo com o SofaScore, vai até o dia 31 de dezembro, tá? Então já nessa reta final, o vínculo dele lá no futebol chileno, ou seja, já pode assinar um pré-contrato para a temporada do ano que vem. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esses jogadores que eu trouxe aqui nesse vídeo, e não só sobre esses jogadores em específico. Eu acho que tem que contratar um volante, um lateral direito. Não é esse o ponto, é muito mais essa análise que, na minha opinião, os clubes no Brasil deveriam. Bom, o primeiro que eu quero falar aqui com vocês é sobre o volante William Maranhão, ele que já teve boas passagens na Série A pelo Atlético Goianiense entre 2020 e também 2021, tá? Então teve aí um desempenho bom pela equipe goiana naquela edição da Série A. Antes ele já tinha passado também pelo América, pelo Vasco, pelo Santa Cruz, agora eu comento um pouco mais, só que realmente nesses 2 anos, né, a equipe foi muito bem, com um pouco mais de 80 jogos pelo Atlético Goianiense, até se mudar para o Santos, assinando um pré-contrato. Ele passa no Bahia, uma passagem curta, com 9 jogos naquela ocasião, então não conseguiu ir muito bem, e depois vai para o Santos, onde jogou apenas 9 jogos também, e foi emprestado já na reta final da Série A do ano passado
ao Atlético Goianiense, onde não foi ruim, fez 18 partidas, mas não teve aquele mesmo desempenho que teve na Série A de 2020 e também 2021. Na ocasião ele estava com 24 para 25 anos, atualmente está com 27 e foi emprestado para o Ceará na disputa da Série B. Passou a temporada inteira, até setembro, pela equipe cearense, onde disputou 21 partidas e marcou apenas um gol. Não conseguiu jogar muito bem e, de acordo com o Jorge Nicola, o Ceará rescindiu seu contrato de empréstimo e ele deve voltar ao Santos e treinar em separado da equipe no final do ano. Até é difícil entender, porque no final do mês passado ele estava treinando com a equipe e não é um jogador ruim, mas enfim. Vai ficar então agora no Santos, onde ele tem contrato longo, tá? Podemos dizer assim, porque já é uma peça fora do baralho desde o ano passado e tem contrato até o final do ano que vem, até dezembro de 2024. Então, não tá tendo uma sequência muito boa. Vou deixar aqui também os últimos números dele lá no Ceará, onde, no caso, ele teve duas sequências jogando como titular, no dia 20 de agosto e no dia 26 de agosto. Mas, então, teve esses 2 jogos como titular, 2 empates do Vozão e o último jogo que ele foi relacionado no dia 2 de setembro e desde então não tem mais jogado, não jogou nesse jogo contra o Criciúma, ficou só no banco, depois de ter tido uma sequência boa como titular, agora então acaba ficando muito mais não jogando, né, e ter nessa sua volta para o Santos. Não teve uma passagem ruim não, viu, pelo Ceará, ele fez vários desses 21 jogos na condição de titular e ano passado também no Atlético Goianiense jogando na Série A. Então não acho um jogador ruim, sinceramente ficaria de olho, um volante aí mais de marcação, 27 anos, não é nenhum veterano de 32, 34, não acho que esse deve ser o caminho do Paysandu para a volta à Série B, e é um jogador que tem essa experiência tanto na Série A e na Série B jogando no caso pelo Ceará e em outras ocasiões também, no caso passando pelo Vasco e pelo Santa Cruz, lembrando que ele é revelado na base do Boa Vista do Rio de Janeiro, onde já fez também boas edições do Campeonato Carioca.